50 mil reais na sua conta hoje faria diferença para você? Então você está no lugar certo. Nós aqui da IGF estamos montando, nós temos um quadro onde nós estamos montando uma carteira rumo aos 50 mil reais. Então todos os meses nós fazemos investimentos públicos, abrimos ali a plataforma das corretoras, começamos investindo ali pela renda fixa, já estamos nos fundos imobiliários e o foco principal é mostrar para vocês como que funciona por dentro de uma corretora e como que você pode investir o seu dinheiro ali mensalmente para que você possa criar um patrimônio e que esse patrimônio lá na frente ele te gere uma renda passiva através de dividendos ou de uma rentabilidade normal. Então, fica nesse vídeo até o final, acompanhe o investimento na prática deste mês e vamos juntos construir nossa liberdade financeira. Espero por vocês. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wellington Soares da IGF Finanças e chegamos no nosso primeiro vídeo de investimento na prática de 2024. É isso aí, mais um ano e que seja um ano aí de muita prosperidade e de muito resultado para todos nós. Mas antes de entrar aí no revelar qual é o ativo escolhido para o nosso investimento desse mês, agora no próximo dia 20 de fevereiro, a IGF irá completar um ano da sua existência. E para comemorar esse um ano de existência da IGF, para quem acompanha nossas páginas aí nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, sabe que nós fazemos aí uma mentoria, um trabalho de mentoria personalizado, ou seja, nós pegamos ali uma pessoa que está passando por qualquer tipo de desorganização financeira, que não tem nenhum planejamento, que está ali trabalhando no dia a dia, mas não consegue ver o seu dinheiro, saber para onde o dinheiro está indo. Temos uma mentoria para isso. A pessoa que já está um pouco mais organizada e já está querendo ali se aventurar e começar a entender um pouco mais sobre os investimentos na renda fixa. Também tem uma mentoria sobre investimento em renda fixa. Ou para aquela pessoa que já está organizada financeiramente, já tem seus ativos de renda fixa e quer ali mergulhar no universo da renda variável. Nós também temos uma mentoria sobre renda variável. Então, isso não é nenhuma gravação, é realmente um trabalho bem personalizado, onde a pessoa que contrata esse trabalho conosco, nós abrimos uma sala no Zoom ou no Meeting, né? Aí depende ali de cada caso. E ao vivo nós criamos um cronograma que dura aí em torno de no mínimo 4 semanas, dependendo da mentoria que você optar. E pegamos no dia a dia e fazemos o passo a passo, ensinamos vocês a como fazer o seu dinheiro rentabilizar e buscar aí as suas metas e a sua tão sonhada liberdade financeira. Embora a nossa agenda do mês de março ela já está fechada, por conta aí do aniversário da IGF, né, no dia 20 de fevereiro, nós estaremos abrindo aí uma exceção e abriremos mais 2 vagas para quem tiver interesse. Vai lá na página da IGF no Instagram, chama a gente no direct e vamos aí buscar a nossa liberdade financeira e começar a nossa jornada ainda em 2024. Mas vamos lá, falando aqui sobre investimento na prática, antes de revelar aqui qual é o ativo escolhido, eu trouxe um pouco aqui para vocês como está distribuído nesse momento a nossa carteira de fundos imobiliários. Então hoje nós temos aí 2 fundos imobiliários do agro, né? Temos um FOF, que é um fundo de fundo, temos um fundo de logística, nós temos 2 fundos de papel e nós temos um fundo de renda urbana e um fundo de shopping. Que fica aí essa divisão aí, o agro hoje tem a maior representatividade da nossa carteira, com 25%, depois o FOF com 12,55%, de logística 12,24%, fundo de papel 24,77%, de renda urbana 12,34% e o fundo de shopping de 12,95%. Então, pensando aqui que nós temos aí 2 fundos de agro e 2 fundos de papel, a gente até queria trazer esse mês aqui para vocês algum fundo de escritório ou de algum outro ramo de atividade. Porém, analisando ali o cenário nacional que nós estamos vivendo, né, de taxa Selic caindo, a previsão aí que até o final de 2024 essa taxa Selic ela deve chegar em torno de 9%,
E a previsão para 2025 é que ela ainda caia um pouco mais, aí, em torno de 8,5%. Então, até pensando em trazer um pouco mais de segurança para a nossa carteira, né? Pensando ali nos rendimentos mensais e fazer a nossa carteira multiplicar, nós vamos trazer para a nossa carteira hoje mais um fundo de papel, tá? Porque hoje nós temos um fundo de papel já, que é o BTC11, que ele está mais atrelado, ele é um fundo meio que híbrido, né? Então ele tem ali 74% aproximadamente da sua carteira está atrelada à inflação, enquanto o Vigir 11 ele está com praticamente 100% da sua carteira atrelada à inflação. Então, para dar uma equilibrada aí na divisão desses indicadores, o fundo que nós vamos trazer para a nossa carteira hoje, ele é o CPTS 11. Ele é um fundo de papel, está no mercado desde agosto de 2014 e ele é um fundo que a sua característica principal, ele está com a maior parte dos seus recursos atrelado à inflação. Então, a gente resolveu proteger um pouco a nossa carteira, trazendo ali a inflação para dentro da nossa carteira. Então, toda a correção desse fundo imobiliário, ou grande parte dele, ele está atrelado à inflação. Então, nós já tínhamos um fundo que ele estava quase 100% atrelado à taxa de juros, que é o CDI e a Selic. O outro, mais ou menos ali atrelado ao IPCA, então a gente trouxe esse para compor e dar uma diversificada melhor aí na nossa carteira de fundo de papel. Então, falando aqui sobre o CPTS 11, como eu já disse, ele é um fundo de papel, ele é um fundo que hoje ele conta com mais de 311 mil cotistas, e o bacana nessa evolução dos cotistas, como eu falei para vocês ali, ele começou em agosto de 2014 e começou ali com 96 cotistas. 2015, embora ele triplicou praticamente o número de cotistas, ainda assim ele ficou com 239 cotistas. Depois ele seguiu triplicando, foi para 681, depois dobrou o número de cotistas em 2017, chegou aí a quase 1.300 cotistas. 2028, 2018, ele triplicou novamente, chegou a 3.100. Depois ele novamente triplicou o número de cotistas, chegou em 2019 com quase 11 mil cotistas. E aí, a partir de 2020, ele deslanchou de vez. Então, em 2020, ele saiu aí de quase 11 mil cotistas em 2019 e chegou a quase 55 mil cotistas em 2020. 2021 ele seguiu crescendo, mais do que dobrou o número de cotistas, chegou ali a 137 mil cotistas praticamente. 2022 ele chegou a quase 203 mil cotistas e 2023 ele fechou o ano com a marca de 311.604 cotistas. Então é um sinal que é um fundo que ao longo da sua jornada ele tem conseguido chamar a atenção aí dos investidores e tem mostrado uma credibilidade e trazendo uma evolução aí cada vez maior para a sua carteira. Ele é um fundo que hoje ele conta com um valor patrimonial de 2,91 bilhões de reais, ou seja, quase 3 bilhões de reais, e é um fundo que hoje ele é considerado pelo mercado, a sua última cotação, aí, o seu preço justo, seria de R$ 9,15. Só que olha que bacana, ele é um fundo que ele está sendo descontado hoje. Então, um fundo que deveria ser de R$ 9,15, ele está saindo por R$ 8,53. Ele trouxe aí um dividend yield nos últimos 12 meses de 10,39%. Lembrando que o dividend yield ele, de fundo imobiliário, ele é isento de imposto de renda, então é 10,39% líquido, não tem imposto de renda. Ele está com P sobre VP de 0,93. Então, eu até expliquei em outros vídeos já. O P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, nós vimos que ele, a cota dele hoje deveria custar R$ 9,15. Ela está saindo por R$ 8,53, ou seja, ela está saindo por 93% do valor justo. Então, hoje você está conseguindo comprar uma cota com um desconto aí de aproximadamente 7%. Isso é muito bom, que na medida que o fundo ele recupera aí o valor justo dele, você além do dividendo, você consegue ganhar na rentabilidade também do fundo imobiliário. Ele é um fundo que tem uma liquidez diária
de quase 7 milhões e meio de reais por dia, então é um fundo muito fácil de negociar aí no dia a dia. Se você não lembra o que é liquidez diária, a gente já fez alguns vídeos sobre investimento na prática que a gente detalha, mas resumidamente é o quanto você consegue movimentar por dia no mercado financeiro. Então, se você tiver até 7 milhões e meio de reais, você consegue facilmente vender e comprar aí no dia a dia. Então, é um fundo que tem uma liquidez excelente aí, principalmente pensando que é um fundo de base 10. Além do dividendo de 10,39%, esse fundo ainda trouxe uma rentabilidade nos últimos 12 meses de 21,16%. Quando a gente vem para o histórico dos últimos 5 anos, então ele trouxe ali no último ano 10,39% de dividendo, e nos últimos 5 anos o dividend yield médio dele foi de 13,61%, ou seja, é um fundo aí que sempre pagou bons dividendos, nunca ficou abaixo da casa dos 10%, e como é um dividendo líquido de imposto de renda, isso é um rendimento muito bom aí para alavancar ainda mais aí a nossa carteira de investimento. Mas vamos lá, vamos investir nesse fundo. Diferente aí dos últimos meses, que a gente sempre entra lá na nossa plataforma do Home Broker e compra com vocês ali ao vivo, né, o investimento. Neste mês não foi possível fazer isso, por quê? Nós, quando começamos a gravar o vídeo, olhamos a hora, já era mais de 5 horas da tarde. Como o Home Broker ele fecha as movimentações na bolsa, elas encerram às 5 horas e 30 minutos, então nós interrompemos ali o processo do vídeo, fizemos o investimento para não perder as características ali do valor que a gente já tinha elaborado para o estudo para trazer aqui para vocês. Então nós fomos lá na plataforma, fizemos a aquisição do CPTS 11, compramos 137 cotas, o preço de cada cota estava R$ 8,51. As 137 cotas foram executadas e aí a gente finalizou o nosso processo. Com a compra desse fundo imobiliário, como será que estão as nossas metas aí da nossa carteira rumo aos 50 mil reais, né? Então, quando a gente olha aqui a nossa carteira, com a aquisição desse fundo imobiliário, nós chegamos a um patrimônio de R$ 19.123,63, ou seja, nós já chegamos aí a quase 40% da nossa carteira. Lembrando que no início do ano, aí uma das metas que nós colocamos aqui como um foco principal da IGF é tentar aí buscar os 80% da nossa carteira até o final de 2024 e também, como a gente começou a investir em renda variável, melhorar o nosso desempenho com o dividendo, onde a gente quer ter um dividendo mensal de R$ 100 reais, em média, que vai totalizar no final do ano uma média aí de R$ 1.200 de dividendo. E aí, como estão nossos dividendos? Em janeiro foi o melhor mês de dividendo da nossa carteira. Nós recebemos aí R$ 83,34 e muito disso também é porque em dezembro, né, normalmente o mercado aquece, o varejo ele melhora bastante, então isso acaba melhorando e alavancando aí a distribuição dos fundos imobiliários. Então em janeiro normalmente eles costumam pagar um valor melhor do que o restante do ano. Então vamos ver se eles vão conseguir fazer a manutenção nos próximos meses. Mas janeiro, normalmente, historicamente, ele tem um dividend yield melhor do que nos outros meses do ano. Mas os nossos fundos imobiliários que mais nos pagaram dividendo aí. Então nós tivemos o XPML 11, que foi nosso último pagamento, foi no dia 25 de janeiro. Ele pagou R$ 9,20. No dia 18 nós tivemos dois fundos imobiliários que nos pagou dividendo, o Vigir 11 e o Vigia 11, um pagou R$ 11,00 e o outro pagou R$ 12,43. No dia 15 nós tivemos três fundos imobiliários que pagaram dividendos para nós, o XPCA 11, o Kiso 11 e o BTCI 11, pagaram aí R$ 12,60, R$ 9,60, R$ 10,15. O Viur 11 no dia 12 nos pagou R$ 8,28 e o primeiro fundo imobiliário que pagou dividendo para a gente na nossa carteira pública em 2024 foi o Galg 11, que pagou aí R$ 10,08. Inclusive nós fizemos um videozinho aí
no início do ano, falando sobre o nosso primeiro dividendo aí em 2024, que foi através do GALG 11. Após aí esses investimentos, a nossa carteira de fundo imobiliário ela ficou distribuída da seguinte forma: o XPML11 ele segue sendo aí o fundo com maior significância aí na nossa carteira, né, em questão de valor e de percentual. Ele hoje representa 11,47% da carteira. O CPTS 11 que a gente comprou agora, ele já assumiu ali a segunda posição com 11,43%. Aí temos o XPCA 11 11 21, KISU 11 11 12, Vigia 11 11 03, o BTCI 11 11%, o Vigir 11 10,94, o Viur 11 10,93 e o Galg 11 aí com 10,86%. Quando a gente compara do primeiro fundo imobiliário na nossa carteira de representatividade, que é o XPML 11, com comparação ao Galg 11, a gente vê aí que dá uma diferença de aproximadamente 0,6%, não chega a 0,7%, ou seja, tem menos de 1% de diferença, que é muito importante para qualquer carteira de investimento que você venha montar, seja de fundo imobiliário, de ações ou de qualquer outro ativo, que você consiga fazer uma diversificação para que cada ativo na sua carteira não tenha uma representatividade tão grande, porque se tiver qualquer tipo de situação nesse ativo, seja de valorização ou desvalorização, você não sente tanto e não desequilibre ali a sua carteira no dia a dia. Vou até trazer para vocês aqui a carteira contemplando inclusive os ativos de renda fixa que a gente foi os nossos primeiros investimentos aí do nosso quadro, da nossa carteira de rumo aos 50 mil reais. Então, quando a gente olha para os ativos, a gente tem lá um CDB de liquidez diária de 17,53, que a gente investiu nele principalmente pensando ali na questão de reserva de emergência, né? Para quem não sabia ali como utilizar a reserva de emergência, algum ativo que pagasse uma rentabilidade boa. Nós temos um segundo CDB ali da Rico, que esse CDB ele foi um achado, então no dia que a gente foi fazer o vídeo sobre investimento na prática, sobre renda fixa, nós achamos lá na corretora da Rico um CDB que pagava exatamente IPCA mais 11, alguma coisa, ou seja, ele pagava quase 12% acima da inflação. Então significa que seu patrimônio está 100% protegido da inflação. Não importa se a inflação subir a 10% ou cair para 1%, você estará a quase 12% de lucro real. Então foi aí uma oportunidade muito bacana. Inclusive a gente tem um vídeo também sobre esse investimento. Se quiser, se ainda não viu, volta lá para ver. Vale muito a pena e a gente explicou detalhadamente aí o porquê é importante você estar ali protegido pela inflação nos seus investimentos. Mas aí voltando para os demais ativos da carteira, olha que interessante. Na carteira de modo geral, o XPML 11, que ele representava lá quase 12%, ele já cai para 6,13%. O CPTS 11, 6,11%, e aí vai só caindo, até que chegou no GALG 11, que era o último lá da nossa carteira, que ele representa 5,81%. Quando a gente compara o nosso fundo imobiliário de maior representatividade, que é o XPML 11, que estava dando lá de diferença para o GALG 11 quase 0,07%, agora a gente já vê que aqui ó, a diferença é de 0,3%. Então é muito importante você ter essa diversificação na sua carteira, de forma que os seus ativos eles representem aí em torno de 5%. Ele não fuja muito disso. Então a gente ainda vai ter aqui na nossa carteira de investimento, vamos trazer ações para cá, provavelmente traremos investimentos internacionais, de forma que no conjunto da carteira, cada ativo ele tem uma representatividade próxima de 5%. Então essa é a metodologia que nós aqui da IGF acreditamos. E por que nós acreditamos nessa metodologia? Porque é uma forma de você poder dormir tranquilamente com os seus investimentos. Você não precisa ficar ali todo dia olhando na plataforma, ver se subiu, ver se caiu, naquele desespero de vou perder dinheiro, porque se um ativo desse ele tiver um problema muito grande aí, ele caiu sei lá, 20%,
Igual a gente teve recentemente aí uma ação do Bradesco, né, para trazer uma analogia aqui para vocês, que num único dia o resultado dela foi muito abaixo do que o mercado esperava e ela caiu 15% aí num único dia. Quando a gente pensa num cenário desse, se essa ação ela tivesse na nossa carteira pública e ela representasse aí 5% da carteira, ela ia representar menos, não ia dar nem 2% da carteira de modo geral. Então é extremamente importante que todos os ativos da sua carteira ele fique ali no máximo, máximo não, é em torno de 5%. Porque quando você tem algum ativo que ele venha a sofrer com alguma queda ou ele tem uma supervalorização, ele de modo geral a sua carteira não vai ficar desequilibrada, então você vai poder dormir tranquilamente, porque mesmo que um ativo venha a cair num dia, sei lá, em torno de 20%, se ele tiver na sua carteira e o percentual que ele significa na sua carteira for em torno de 5, na sua carteira, na prática, ele vai cair 1%, né, do total da sua carteira e os próprios dividendos e a rentabilidade do mês que você está tendo em torno de 1% ali na carteira que a gente está conseguindo trazer para vocês, já vai superar e equilibrar isso, você nem vai perceber que esse seu ativo aí teve uma queda considerável. Então vai trazer para você uma tranquilidade para que você possa fazer os seus investimentos de forma segura e dormir em paz sem ficar o dia inteiro ali olhando na corretora e no home broker para ver como é que está a situação. Então, sem mais delongas, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de seguir aqui a IGF e comentar conosco aqui se você está gostando dos nossos conteúdos e se você já é um investidor e como estão os seus investimentos aí na sua carteira pessoal. Então, compartilhe aqui com a gente e vamos em frente. Um forte abraço e até o próximo vídeo.